Eu sou o Eduardo Brizola e neste vídeo exploraremos o domínio britânico na Índia. Vamos analisar o seu contexto histórico, os impactos econômicos e sociais, além dos movimentos de resistência que moldaram a luta pela independência. Mas antes disso, você sabe me dizer o que é imperialismo? E colonialismo? Eles são a mesma coisa? Se você não sabe, não se preocupa que aqui vai um breve resumo. Colonialismo é o controle direto de um território por outra nação, geralmente com o objetivo de exploração econômica. No caso da Índia, esse controle direto se manifestou pela Companhia das Índias Orientais. Já falaremos um pouco sobre o que foi isso. E mais tarde, o governo britânico, que impôs políticas que beneficiavam principalmente a economia britânica. Já o imperialismo, ele é mais amplo. Ele refere-se ao domínio político, econômico e cultural de uma nação sobre outra, muitas vezes sem a necessidade de um controle direto. Ou seja, colonialismo é o domínio de uma nação sobre outra com um domínio direto, já o imperialismo pode ser tanto direto quanto indireto. Agora que você já sabe a diferença, vamos falar um pouco sobre a Índia. A Índia, terra de diversidade e riqueza, um dos centros econômicos e culturais mais importantes do mundo, com mais de 1.600 idiomas e uma rica tapeçaria de tradições, a Índia era um mosaico cultural único. No entanto, essa prosperidade atraiu várias potências estrangeiras, incluindo os europeus, como os britânicos, que inicialmente chegaram na Índia apenas como comerciantes. E um dos principais desses agentes foi a Companhia das Índias Orientais. É uma empresa criada em 1600 para fazer comércio com a Ásia, especialmente a Índia, negociando especiarias, chá, tecido. Só que com o tempo eles acabaram ganhando muito poder. A Companhia das Índias Orientais tinha seu próprio exército e começou a controlar partes da Índia. E acabou governando essas partes como um governo local. A Companhia das Índias Orientais marcou o início de uma nova era, uma era que marcaria a Índia para sempre. No entanto, a sua administração gerou insatisfação e culminou na revolta dos Cipaiós, dando início ao que conhecemos como domínio britânico na Índia, o Raj britânico. O Império Britânico trouxe ordem e progresso à Índia. As novas políticas irão beneficiar o nosso comércio e modernizar a sua sociedade. Progresso para quem? Vocês estão acabando com nossas riquezas e destruindo o nosso modo de vida. Os nossos agricultores estão sendo endividados e a nossa cultura sufocada. E modernizar um país como o seu exige sacrifícios. Não é apenas sobre vocês, e sim sobre o mundo que estamos criando. A sua sociedade é baseada em exploração, mas o povo indiano não ficará em silêncio. Nós lutaremos e um dia, enfim, conseguiremos a nossa liberdade. Revolta dos Cipaios. Os britânicos obrigaram jovens indianos a participarem do exército da Companhia Britânica nas Índias Orientais. Esses jovens soldados ficaram conhecidos como Cipaios. Eles estavam descontentes com seus salários, recebiam menos que os ingleses, condições de trabalho e a imposição de valores estrangeiros. Eram tratados com preconceito pelos soldados ingleses por sua cultura e religiões como o hinduísmo e o islamismo. O estopim para a revolta foi o uso de cartuchos e rifles revestidos com gordura animal. Isso ofendia os soldados hindus, que veneravam a vaca, e os muçulmanos, que consideravam o porco impuro. A revolta começou em Meerut e se espalhou como fogo pela Índia. Os cipaios, nobres locais e a população se uniram contra a opressão britânica. Nomes como Rani Lakshmi Bai e outros líderes corajosos se tornaram ícones da resistência. O Império Britânico respondeu com força esmagadora. Apesar disso, a revolta dos Cipaios deixou marcas profundas, o fim da Companhia das Índias Orientais e o início do Raj britânico, mas também plantou sementes da independência, que floresceria décadas depois. A revolta dos Cipaios foi mais que um levante militar, foi um grito de dignidade e a liberdade, que ecoa até hoje na luta pela justiça e igualdade. Essa rebelião marcou o início do Raj britânico, período em que a coroa britânica assumiu o controle direto da Índia, substituindo a Companhia Britânica das Índias Orientais.
Esse evento também foi um ponto de partida para o surgimento do nacionalismo indiano. No final do século XIX, surgiram pensadores e líderes que começaram a plantar sementes do nacionalismo. O Congresso Nacional Indiano foi fundado em 1885, inicialmente para dialogar com os britânicos, mas logo em seguida se transformaria em uma força de oposição. À medida que o século XX avançava, figuras como Bal Gangadhar Tilak e Rabindranath Tagore começaram a defender um movimento mais firme para retomar o controle do país. Então veio Mahatma Gandhi com sua filosofia de resistência pacífica, a Satyagraha. Ele transformou a luta pela independência em um movimento em massa. Gandhi mostrou ao mundo a força de não-violência, que podia ser mais poderosa que qualquer exército. O nacionalismo indiano uniu camadas da sociedade. Mesmo enfrentando divisões de idioma e classe, o desejo de independência se tornou o elo mais forte. Após décadas de luta e sacrifício, a Índia conquistou sua independência em 1947, mas essa jornada também trouxe desafios, como a participação do Paquistão, que dividiu a Índia britânica em dois países, Índia e Paquistão, gerando migrações em massa de violência e tensões religiosas. O nacionalismo indiano não foi apenas um movimento político, foi a união em um povo que se tornou um sonho, a liberdade. Até hoje, é o espírito dessa luta que inspira gerações. Enfim, esse foi nosso trabalho. Muito obrigado por assistir até aqui.